eu fui ser correspondente do Estado de Minas, mas era só eu a correspondente, não tinha mais nada. Não Como tinha, assim? não tinha nada, não tinha uma sala, um escritório, uma mesa, nada. Era você. Era eu e eu mesmo. Mas sabe que eu dei a maior sorte? Olha que loucura. Era a ditadura. O Juiz de Fora tem a 4ª Região Militar, porque foi de Juiz de Fora que partiu o general Olímpio Mourão Filho em direção ao Rio de Janeiro para fazer a Revolução de 64. Caramba. Em frente à minha escola, a escola Sim. normal aqui, onde eu estudava, e aqui o lugar onde ficava o general Olímpio Mourão Filho. E só que ali era a auditoria militar. Era onde os presos ficavam em Linhares, na penitenciária de Linhares, mas eram julgados ali. Então ali eu conhecia todo o elenco do Pasquim, porque o elenco do Pasquim foi preso em Juiz de Fora. Ah, tá, mas eles eram presos. Mas era no Rio. E eles foram presos lá? Ficaram lá, porque eles Quem? foram presos no Rio. Jaguar, Sérgio Enfio? Cabral, esse povo. Caramba. E os advogados eram os advogados mais famosos do Rio de Janeiro, Eliano Fragoso, Evaristo de Moraes. Então todas essas pessoas eu conheci aos 19 anos. Entrevistando ou não podia? Não, eu não entrevistava muito. Não, eu só cobria, eu entrevistava fazia- o promotor, que era Tá. Joaquim Simeão de Faria. Me lembro até hoje do nome dele. E eles, E eu assisti os julgamentos. eles foram lá, presos por como piadas, repórter. por textos. Não, eles foram presos porque era censura, né? Então, porque falaram alguma coisa contra o governo. Claro. Quem Imagina, tava o no Pasquim poder? falava tudo contra o governo. Né? Quem Quem era tava nessa época? Era o Eu começo peguei- da ditadura militar. Eu peguei o finalzinho com o Geisel e o... Não, você já pegou a parte light, então. e o... Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo light. Não, Geisel eu nem lembro. Foi o Figueiredo mais que eu lembro, assim. Eu me lembro eu cheguei ao Rio no Médici. Médici foi pesado. Quando eu cheguei no Globo, Então ainda tinha isso. Seu pai preocupado também de você ser jornalista. Não, meu pai ficou horrorizado. Porque na Primeiro, época de horrorizado ditadura. porque mulher não devia ser jornalista, tá? Já é uma coisa que não Essa era foi normal. essa fase aí, inicial. Aí eu me formei em jornalismo. Aí o meu priminho, aquele que eu falei Sei. que me inspirou, pois é, sequestrou o embaixador americano, só isso. Era o Gabeira, meu priminho. Era não, é o Gabeira. Fernando Paulo Nagli Gabeira. O Gabeira? É. E Aí eles... o Gabeira sequestra o embaixador americano. Aí meu pai ficou com mais ódio ainda de jornalista. Falou, como jornalista? Que história maravilhosa! Aí não pode ser jornalista, a pessoa não pode. Então, Jornalista barra... jornalista faz isso, né? Sequestra embaixadores. Revolucionário. Aí, Ué, mas ficou você não pior sabia ainda. disso? Que faz parte do trabalho de jornalista? Caramba! Não, mas aí deu tudo certo depois, né? Mas quando você começou, tinha esse medo no ar de... Eu posso ser tinha preso, um clima, posso tinha um sumir. clima. Tinha a Dona Solange dava ordens. Quem que Mas era a Dona Solange era censora, era Dona Solange, mas ela existia, a Dona Solange. Ah, não é um apelido que criaram? Não, era a Dona Solange. E aí a Dona Solange proibia, claro que tinha gente na redação, tinha os militares na redação, tinha dedo duro, É tinha tudo isso. Infiltrado, né? Tinha. Meu pai fala que ele era professor, ele sempre tinha um medo de alguém entregar. Mas tinha as pessoas que entregavam mesmo. Caramba. Né, mas isso, quando eu cheguei no Rio para ser jornalista, o Gabeira já estava banido. Tá. E tinha esse clima. E o Partido Comunista, o Partidão, as pessoas do Partidão, eram os redatores e os editores do Globo. Porque o doutor Roberto Marinho empregou todo mundo do Partidão. Mas ninguém sabia. Todo mundo sabia. E como não prendiam e não... Não prendiam porque eles se comportavam, né? Tá. De acordo com... Eles cumpriam as regras da censura. Ninguém discordava da censura, porque senão ia encana, né? Não tinha como. Era simples assim, era muito simples. Pois é, era muito claro isso, sabe? Era uma censura muito clara. O que não podia falar? Era falar mal do regime? O que não falar mal do regime. Mas... Falar que tinha censura, falar mal do regime, falar mal dos militares. Pornografia, todas as coisas, palavrão. Que eles consideravam pornografia. As mulheres deles iam ao teatro, não gostavam da peça, reclamavam com os generais maridos. Mesmo que fosse para maior de 18, não poderia. Não poderia. Disco tinha toda uma história. Música. Música arriscada, era época de... Agora mesmo descobriram músicas do Belchior... que foram censurados, Belchior com Fagner. Caramba. Parece que a dupla é essa. É mesmo? Que descobriram, acho que na censura. Em algum departamento da censura, que eu não sei exatamente onde. Aí era a época do pessoal usar metáforas e usar outras palavras para dizer tem uma o que história querendo. do Chico Buarque. O Chico Buarque teria dito pro Armando Falcão: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E tal. Essa época, entendeu? Cara.
Eu cheguei ao Rio nessa época. Fui pro O Jornal. Que ano que era? Isso foi 72. Tá, 70, 71, 72. Eu fiquei na faculdade, tá. tá? E 73, fevereiro de 73 eu cheguei ao Rio.